E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por isso que eu falei, pega a sua Bíblia, não fique sem ela, para nós lermos o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 35 ao 41. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a 41. Texto muito conhecido, como diria alguns pregadores, essa é uma mensagem simples, porém profunda. Eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração, em nome de Jesus. Está escrito assim, Evangelho: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguindo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nós vamos meditar rapidamente sobre a palavra que acabamos de ler. Eu quero te chamar a atenção porque esse texto, se eu não estou muito me enganado, eu já preguei algumas vezes, no mínimo uma. Inclusive tem uma irmã que essa semana me falou: Emerson, teve uma mensagem que você pregou que eu não me esqueço dela. E ela citou esse texto, esse versículo, ela vai se lembrar. Mas naquela ocasião, e em todas as ocasiões que eu li esse texto, e que eu meditei nesse texto, que eu tive que falar nesse texto, eu falei sobre as tempestades, sobre a tempestade que nos advém. Eu falei sobre, eu falei sobre as vezes que nós estamos vivendo e que porventura chega uma tempestade na nossa vida. E hoje seria um dia bom para falarmos de tempestade, porque estamos vivendo uma tempestade. Sabemos que o Senhor, nosso Deus, está no controle de todas as coisas, mas estamos vivendo. Porém, hoje eu não quero falar da tempestade, a qual relata o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35. Eu quero te falar sobre a confiança em Deus, sobre confiar num Deus que é poderoso, que é vivo e que é fiel à sua promessa. Para isso eu quero te lembrar, se você está nos assistindo, participando desse culto, preste bastante atenção na palavra pregada nessa noite. E volte agora comigo lá em Gênesis. A Bíblia fala que Deus criou tudo, fez a sua criação, viu que era bom, criou o homem e a mulher. E ele instituiu a família, tema pregado semana passada, inclusive tem um vídeo que nós colocamos da semana aí falando sobre família. Instituiu a família, disse ao homem para procriar, para multiplicar, deu uma ordem ao homem e à mulher. A Bíblia fala que Deus fez um homem nítido sobre um relacionamento, sobre um dia que vinha, falava com o homem, sobre a hora que vinha falar com o homem, sobre o relacionamento de Deus com o homem. E o grande feito do Senhor ter criado a sua obra supreme, que era o homem, de toda a criação. E Deus começa então a se relacionar com aquele ser, com a sua criatura. E um dia, desobedecendo a palavra do seu Criador, Adão e Eva, sua criatura, a criatura do Criador, desobedecem a palavra, pecam. E a Bíblia fala que por conta de um homem entrou o pecado no mundo. E a Bíblia fala que por conta do pecado, nós, eu e você, todos os seres humanos da terra, fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, fomos destituídos do prazer, dessa grande virtude que é estar presente com Deus, ter a presença de Deus.
A glória de Deus é isso. Fomos destituídos de ter a presença de Deus. E a Bíblia fala que naquele mesmo dia, Deus faz uma promessa, que do descendente de Adão e descendente de Eva, da mulher, ele mandaria um para pisar na cabeça da serpente, para desfazer essa obra que não era a sua vontade, não era a vontade de Deus. E nós entendemos e sabemos que depois de muitos anos, depois de a nação de Adão e Eva ter se multiplicado muitos e muitas vezes, os historiadores falam que era mais de 3.000 a 4.000 anos se passaram. Eis que veio a promessa do Senhor a se cumprir. E na plenitude dos tempos, os evangelistas narram que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, assim cumprindo a palavra pregada em Isaías, escrita pelo profeta messiânico Isaías, que de uma virgem conceberia um filho, e esse seria o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador. Cumprindo-se esse dia, Jesus nasce. A Bíblia também relata no Novo Testamento que Jesus nasceu. A Bíblia fala que ele cresceu não somente em estatura, mas também em graça e em conhecimento. E depois de ter se criado ali com José e Maria, ter vivido a sua vida como homem, como era 100% homem, a Bíblia fala que Jesus começa o seu ministério, ou seja, começa a trabalhar, e as pessoas começam a ver que ele realmente era um homem diferente, que não era somente mais um homem. E as pessoas começam a falar: olha, esse pode ser um profeta, olha, esse pode ser João Batista, esse pode ser Elias encarnado, olha, esse é alguém, é diferente, esse homem não é normal. Jesus começa a operar milagres, muitos milagres, a curar pessoas e a pregar. Seu ministério foi impactado, foi um ministério marcante de um ensino da palavra. Jesus ensinava as pessoas, tinha prazer de parar para ensinar as pessoas o caminho da vida eterna. E aí um dia Jesus se encontra já com os seus 12 discípulos apóstolos. E a Bíblia fala que depois de um dia intenso de trabalho, de pregar muito, provavelmente cansado do seu dia de trabalho, a Bíblia fala que Jesus chama todos os seus discípulos que estavam ali e fala com ele assim, como está no capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Jesus faz um convite, ou quem sabe dá uma ordem, mas fato é que Jesus fala: olha, nós vamos passar para outra margem, nós vamos passar para o outro lado. Estamos aqui no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, no lago que foi tanto conhecido, tanto falado aqui na Bíblia, e ele fala: nós vamos para o outro lado. E aí a Bíblia começa a falar e mostrar que tinha uma grande multidão. Jesus despede todos, que alguns inclusive iam acompanhando eles de barco, ia seguindo eles de barco. Os seus discípulos entram no barco, e Jesus, quem sabe de muito cansado daquele dia, vai lá para trás na popa, coloca a sua cabeça num travesseiro e dorme, mostrando para nós que ele, uma das afirmações, um dos textos básicos que também podemos pegar para mostrar que ele era 100% homem, ele cansava-se depois de um dia de trabalho, e ele vai dormir, e os seus discípulos começam a navegar. Porém, a Bíblia fala que no 37, ora, levantou-se grande temporal de vento. O vento tomou conta daquele lago. Os historiadores falam que aquele lago, existem duas montanhas muito grandes ali perto daquele lago, que provavelmente, por conta do clima, da temperatura, isso era normal acontecer, grandes rajadas de vento. E naquela noite, como se fosse uma coincidência, mas não era propósito de Deus, levantou-se um grande temporal de vento, e a Bíblia fala que balançava o barco, e gerou-se um temporal, e esse temporal estava enchendo o barco de água, e Jesus estava dormindo. Esse texto é tão lindo que foi base para um autor escrever um hino tão lindo, a qual conhecemos: Mestre, o mar se revolta. Esse texto tão lindo, tão conhecido, mostra o poder do Senhor nosso Deus, a ação de Jesus. E hoje, como eu disse, eu não quero frisar no temporal, que arremessavam o barco de um lado para o outro, que enchia o barco de água. Mas eu quero frisar na outra parte do texto, que é a confiança em Deus.
Jesus já sabia do temporal. Do mesmo jeito que eu disse, ele era 100% Deus. E ele então sabia, sim, que isso iria acontecer. Porém, ele deita com sua cabeça no travesseiro e dorme como o homem cansado que era e estava. E começa a descansar. E eu imagino os discípulos trabalhando ali. Quem sabe um olhou para o outro e falou: não desperta o mestre ainda não. Isso aqui vai passar, é um temporalzinho. Nós somos experientes aqui no mar. Nós somos experientes como pescadores. Aqui tem grandes homens aqui do mar. Ainda não acorda o mestre. Mas quem sabe eles começaram a trabalhar, remar para um lado, fazer algumas coisas, habilidades que tinham como pescadores, como navegantes, e nada acontece. Então eles pegam e falam: olha, não tem jeito. O temporal está forte. Vamos naufragar. Vamos perecer. Vamos morrer. O barco já está começando a entrar água dentro dele. Agora já não é mais só um temporal, só um vento forte, mas sim agora uma grande chance de matar todos aqueles que estavam no barco. E aí então eles não têm jeito, vamos recorrer ao mestre. E começam a acordar Jesus, que estava dormindo. E ao acordar, eles fazem uma pergunta interessante, que está aí no capítulo 4, versículo 38. Versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não importa que todos nós vamos morrer, inclusive o Senhor que está aí dormindo. Mestre, não te importas que nós estamos aqui trabalhando, correndo de um lado para o outro, o Senhor continua dormindo? Não te importa que nós vamos perecer? E Jesus levantando, despertando, no versículo 39 fala assim: ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar. Olha, ele repreende o vento e conversa com o mar. Olha o nosso Deus, como é que é tremendo. Acalma-te e emudece. Acalma e emudece. E a Bíblia fala que o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. E Jesus faz a segunda pergunta desse texto, a segunda indagação, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, sem entender nada, vendo um homem que estavam com eles todos os dias, acalmar uma tempestade, falar: para, mar, emudece. Vento, emudece, eu não quero ouvir seu barulho. Mar, acalma. Ver um milagre, alguém mandar e as coisas acontecerem e fazer grande bonança. Os discípulos fazem a terceira pergunta do texto. Está aí no versículo 41. E fala assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Esse texto é regido por essas três indagações. Os discípulos perguntando: Senhor, mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus respondendo em forma de pergunta: olha, por que sois assim tão tímidos? Porque tem pouca fé. E os discípulos respondendo, fazendo outra indagação, a terceira indagação desse texto, falando: quem é esse? Uns para os outros, que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu não combinei com o irmão Ivan e o Netinho sobre o louvor, mas nós cantamos, dirigidos pelo Espírito Santo, acredito. E a pergunta do hino, o segundo hino que nós cantamos, é: quem é esse que abre o mar? Quem é esse homem que faz, se for preciso, nós passarmos a pés enxutos? Jesus se mostra Deus naquela noite. Jesus se mostra Deus naquela ocasião. Jesus se mostra Deus na presença com eles. E eu não quero focar na tempestade, eu não quero focar no problema, porque problema seria diversas formas de problema. A minha tempestade não é a sua tempestade não é a do outro irmão. Fato é que Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas pede para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E eu queria que você fizesse uma analogia com esse texto a qual estamos lendo, e a minha vida de crente e a sua vida de crente. E leia lá no versículo 35 que fala assim: naquele dia, aí vamos colocar assim, na nossa vida, vamos fazer essa analogia, sendo já tarde, ou seja, já vivido muitas coisas, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem.
Foi o dia que eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus falou assim: olha, o fato de Adão e Eva ter pecado realmente te distanciou-te de Deus, destituiu você da glória de Deus, mas a partir de hoje eu sou a ponte que te leva direto para a vida eterna. Vamos pegar aqui agora a sua destituição, né? Vamos assim dizer, a sua falta da presença de Deus. Vou pegar aqui agora e vou te levar até a vida eterna. Eu queria que você pegasse esse texto, fizesse uma analogia com a minha vida e a sua vida. Um dia Jesus chamou eu e você para passarmos para o outro lado, para o lado daqueles que estavam destituídos da glória de Deus, para o lado daqueles que estão instituídos da glória de Deus, na presença do Senhor. E eu queria te ensinar 4 coisas que eu aprendi, os 4 P's desse texto. Assim como a administração, o marketing trabalha os 4 P's. Esse texto, a Bíblia, um dia um professor me ensinou que também tem 4 P's, de forma didática, para me entender, eu queria te ensinar. O primeiro P é o P da promessa. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se Jesus falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado, era sinal que vai chegar do outro lado, independente das circunstâncias que estão ao meio. Agora, fazendo a nossa analogia, se Jesus te prometeu vida eterna, vamos ter a vida eterna, independente do meio em qual vivemos. Quero ver se achei 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aquele dia Jesus fez uma promessa, ou pelo menos falou, e a palavra de Jesus ela não volta. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. E aquele dia falou, nós vamos passar para o outro lado da margem. Um dia eu e você entregamos a nossa vida para Jesus. E se você não fez isso ainda, eu te recomendo a fazer. Porque Ele é o único. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não conseguimos ir ao Pai se não for por Ele. Um dia Ele nos fez a promessa que acabamos de ler em 1 João. A promessa da vida eterna. E eu e você um dia vamos desfrutar, a passar de um lado para o outro, a sair dessa vida que o apóstolo Paulo fala que é passar da morte para a vida, e termos a vida eterna em Jesus. O segundo P que eu aprendi com aquele professor naquele dia é a presença. E nesse texto nos fala a presença. Eu quero que você compare, não é isso que eu disse? Compare esse texto com a minha e com a sua vida. Se esse texto é a minha, a sua vida, eu estou te dizendo que tem horas que a nossa vida vai se levantar ventos tão impetuosos que vão começar a encher de água o nosso barco. Mas o segundo P, a segunda promessa de Jesus é a presença dele conosco. Jesus estava na polpa, Jesus estava dormindo. E quando esse vento chegar, chame ao Senhor. Nós cantamos aqui, vou fazer uso da cola do irmão Netinho aqui, que diz assim: quem é esse homem que tem o poder? Quem é ele que faz até andar sobre o mar? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar? Quem é este que do outro lado com os pés enxutos fizeram o povo cantar? Ah, irmãos, este homem que nós cantamos no hino de hoje, é o mesmo homem, hoje 100% glorificado, Deus Emanuel, Senhor nosso Deus, que nos salvou um dia. Estrela da manhã, alfa e ômega, é esse mesmo homem que em meio à tempestade me tira dela e faz-me lembrar que um dia ele nos prometeu, e a promessa é a vida eterna. Eu já te pedi para você fazer essa comparação. Pega esse texto, pega essa história, como se fosse a sua vida. E o terceiro P é a paz. E paz, eu disse isso ao Jack um pouco tempo atrás, e disse também em uma oportunidade que eu tive no Ministério de Homens também, alguns dias atrás. Eu disse que paz na Bíblia não é ausência de guerra, mas paz na Bíblia é termos conosco a presença de Jesus, que por mais que passamos com tempestade como essa, que por mais estamos em guerra, como foi esse dia, nós temos a confiança de aquele que nos prometeu passar para o outro lado, ele estará conosco, e aos pés enxutos passaremos para o outro lado, chegaremos ao nosso destino, passaremos para o outro lado da margem.
além do rio azul. Esse é o nosso Deus. O primeiro P, não se esqueça, é o P da promessa. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. O segundo P é o P da presença. Deus sempre estará conosco. A Bíblia fala que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até chegarmos ao destino final, que é a vida eterna. O terceiro P é o P da paz. Se você está passando por tempestades, temporais, dificuldades na sua vida, como eu acabei de pedir para você fazer desse texto comparação com a sua vida, se você está como esses discípulos aqui passando dificuldades, saiba que Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que consegue te dar paz em meio à tempestade. Ele te faz virar bonança. Esse é o nosso Deus, que traz paz em meio à guerra. O quarto P, para didaticamente aprendermos, é o P do poder de Jesus. Irmãos, não esqueça que o Deus a qual eu e você serve é um Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele nos convidou a passar para o outro lado, para sairmos de perdedores para vencedores, para sairmos de uma pessoa que era destituídos da glória de Deus, para vivermos eternamente na glória de Deus. E esse nosso Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É tão difícil às vezes olhar para as circunstâncias, é tão difícil olhar porque o mar já estava agitado, o vento já estava criando ali um temporal. Quem sabe se Jesus mandou emudecer porque o vento fazia muito barulho, quem sabe o problema que você está vivendo está fazendo muito barulho. Mas não esqueça que esse nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. É um Jesus que está presente, é um Jesus que dá paz, e é um Jesus que tem todo o poder. A Bíblia fala que Ele ganhou todo o poder e autoridade foi-lhe dada na face da terra, de baixo e em cima da terra. Queridos, eu não quero focar nessa tempestade. Eu quero que você foque do mesmo jeito que esses discípulos viveram esse texto. Essa história a qual acabamos de ler, que você conhece de trás para frente e eu também, é a história da nossa vida. É a história de um Jesus que nos convida a passar para o outro lado. E que se for preciso, Ele acalma o mar, acalma a tempestade, nos faz ter fé, aumenta a nossa fé, para chegarmos até a coroa da vida. Ei, meu querido e minha querida, eu já estou encerrando, mas eu preciso te dizer, se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida que Jesus te convidou um dia para passar para o outro lado, ou se você tem dúvida se você está no barco de Jesus, se você não está no barco dos outros, porque os barcos dos outros, a Bíblia não relata, quem sabe naufragaram para lá. Mas se você quer estar no barco de Jesus, quer conviver com Jesus, quer ter essa promessa de passar de um lado para o outro, basta aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você que já é crente, que já tem experiência com Deus, tem dúvida disso, ore ao Senhor, fale com o Senhor, peça ao Senhor para aumentar a sua fé, para você enxergar pelos olhos da fé que você está dentro de um barco e que saiu de um lado e nós precisamos de chegar até o outro para ganharmos a coroa da vida. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, escrevendo sabiamente, fala que deixando as coisas que para trás ficam, olhando para as coisas que estão na frente, para o alvo da sua soberana vocação. Eles precisamos de trabalhar, eles precisamos de entrar no barco com Jesus, remar à noite, vai ter tempestade, vai ter vento, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que nos interessa é que o prêmio da vocação está logo ali na frente, e esse prêmio é viver eternamente com o Senhor nosso Deus. Ah, quem é esse homem? É a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o herdeiro do trono de Davi, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Esse é o nosso Deus, dono de tudo, de todos. A Bíblia fala que a terra, a plenitude da terra, o mundo e todos que há no mundo pertencem ao Senhor. Esse Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, sempre foi vitorioso em tudo. Eu quero chamar a sua atenção. Faça uma analogia desse texto com a sua vida. Faça uma analogia com essa história. É a história da minha e da sua vida. Um dia Jesus nos chamou para entrar no barco. A única certeza que temos
é que vamos chegar até o outro lado. Vamos ter problemas? Vamos. Teremos aflições? Teremos. Teremos desemprego? Quem sabe. Teremos problema na família? Quem sabe. Mas nós estamos com os 4 P's. O P da promessa, o P da presença, o P da paz e o P do poder de Jesus. Esse é o nosso Deus, que consegue nos levar ao outro lado da margem, que consegue nos levar do outro lado do rio, que consegue nos levar à vida eterna. E lá, meu irmão, preciso terminar, mas lá, a Bíblia fala que nós não teremos mais choro, nem ranger de dentes, que lá nós não teremos tristeza ou dor, que lá nunca mais nós teremos preocupações, que lá nós nunca mais veremos o vento ou o mar bravio, mas que lá sim eternamente veremos face a face o Senhor nosso Deus e desfrutaremos da presença de Jesus eternamente. E a Bíblia fala que a paz reinará entre nós, que o efeito da justiça do Senhor, de tudo que Jesus fez na cruz, será a paz. Nós teremos paz sim lá não terá guerra, lá não terá tristeza, lá não terá dor, lá não terá doença que te dá problema, lá não terá o problema conjugal, o problema na sua família, o problema na justiça, lá não terá nada disso, lá não terá, quem sabe, vou aproveitar, lá não terá o coronavírus, lá não terá pandemias, epidemias, lá não terá doenças, lá somente teremos a vida eterna, e a Bíblia fala que Ele veio trazer essa vida eterna em vida com abundância. Viveremos eternamente felizes com Jesus, guardados com Jesus, na presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar mais essa semana. Eu quero te convidar a ler mais a Bíblia essa semana. Quero fazer alguma coisa aqui que eu nem pensei em fazer. Mas quem sabe hoje é noite você reatar a sua aliança com o Senhor nosso Deus. Quem sabe você tinha descido do barco e falado assim: Jesus, eu vou no barco ali do lado que tá melhor para mim. Aquele barco ali tá mais do meu jeito, tá mais do jeito que eu gosto de viver a vida, de levar a vida. Se você desceu do barco, hoje é noite você voltar para o barco e passar com Jesus para o outro lado. Se você deixou, quem sabe, de orar, de fazer os seus devocionais, de fazer a campanha da comunhão diária com o Senhor, principalmente você do Ministério Rocha Eterna, hoje é noite de falar: Senhor, me ajuda, porque amanhã eu já quero voltar para ela, porque eu preciso entender que essa é uma viagem e que ela vai ter fim um dia vai chegar o dia que Jesus falar assim: olha, a partir de agora, todos que estão do barco comigo, pode descer, que já chegamos do outro lado, e o outro lado é os céus que nos foi prometido, que João fala na sua primeira carta, que a promessa é a vida eterna. Se você desceu do barco, entre no barco nessa noite, Jesus. Se você, quem sabe, ficou no meio do caminho porque assustou com as ondas, assustou com a água entrando, assustou com o vento, assustou com o som que estava muito forte, eu te convido, entre no barco de novo, porque Jesus está lá e Ele vai te dar paz em meio à guerra, Ele vai te ajudar, vai te conduzir até o outro lado do barco. E se você que está dentro do barco e que não está indiferente, que nem para chegar perto de Jesus está chegando para falar assim: mestre, não importa se que nós vamos perecer. Ei, irmão, hoje também é noite para nós falarmos assim: Jesus, me coloca no teu barco, me coloca pronto para guerrear, para trabalhar, para viver, para passar as lutas, para passar por problemas, por tempestade. Apóstolo Paulo fala que nós precisamos de contentar, nos alegrar, regozijar nas aflições. Ei, irmão, se você não está querendo viver esse evangelho, eu infelizmente não consigo te pregar outro. Mas esse é o evangelho da vida eterna. Esse é o evangelho que vamos pegar, passar de um lado e vamos chegar até o outro. Faça agora a sua analogia da sua vida com esse texto. Você está no barco de Jesus, você está indiferente com essa vida, você não está prestando atenção que Jesus está às portas, está voltando, e Ele quer nos achar firmes, pelejando, unidos.
Faça agora a sua oração ao Senhor, mesmo que silenciosa aí onde você está. Fala: Senhor, eu quero mais uma vez entrar nesse barco. Se eu sair por algum motivo, se eu fiquei fora da tua presença, se eu fiquei indiferente, se eu parei de orar, se eu parei de jejuar, se eu parei de ler tua palavra, Pai, nessa noite eu quero voltar a ser assim, a fazer a tua vontade. Senhor, nosso Deus, nós oramos ao Senhor. Queremos, Pai, te agradecer porque nós temos um Deus que cumpre as tuas promessas nas nossas vidas. Nós temos, Pai, graça de termos um Deus que nos amou primeiro, que nos separou, Senhor, que trabalha em nosso favor, que desde a antiguidade trabalha em nosso favor. Senhor, desde Gênesis, o Senhor pensou em cada um de nós, e o Senhor propiciou pela cruz de Jesus, a cruz do Calvário, a redenção, a remissão dos nossos pecados, e pela graça, Jesus, nós somos salvos, sarados pelo pecado, Jesus. Deus, nós queremos nessa noite dizer que nós queremos continuar essa viagem, que o mar pode sim estar a outra hora bravio, que o vento pode sim agitar de um lado para o outro, mas nós queremos confiar na tua presença conosco, na promessa que o Senhor nos fez, na paz que o Senhor nos dá e no poder que tem no teu nome, Jesus. Nós queremos atravessar para o outro lado, até podemos cantar o hino da vitória. E naquele dia, quem sabe, nós cantaremos o cântico de Moisés, que nós abrimos o culto cantando. Que poderoso és tu, que os teus atos de justiça foram manifestos. Pai, nós queremos adentrar na glória com o Senhor. Por isso nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei da glória, que o Senhor é o nosso Senhor, é Senhor dos senhores. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós enquanto nós estamos orando agora. Cada um, Senhor, que ora aí na sua casa e que precisa de uma experiência com o Senhor, precisa de voltar, Senhor, quem sabe ao primeiro amor, a entender que está viajando e que a distância pode parecer até longe, mas nós vamos chegar, porque quem fez a promessa é fiel. Ajuda cada um, Senhor. Eu não conheço o coração de cada um, às vezes nem o meu próprio coração eu conheço, mas eu te peço, Pai, que pela tua misericórdia nos achegue, nos atrai com teu amor, nos coloca pertinho do Senhor, dentro do barco, até chegarmos na eternidade. Queridos, eu quero te agradecer a sua presença. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz seja sobre todos em nome de Jesus.